Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar produtos notáveis e fatoração. Os objetivos da aula são identificar os principais produtos notáveis, fatorar expressões algébricas, calcular o MMC de expressões algébricas. Existem alguns produtos que aparecem com frequência nos cálculos algébricos. Eles são chamados de produtos notáveis e apresentam regularidades que facilitam os cálculos. Por este motivo, convém memorizá-los. Aqui eu listei alguns dos produtos notáveis que nós vamos estudar na aula de hoje. O primeiro deles é chamado de quadrado da soma de dois termos. Então, sempre que nós temos o quadrado da soma de dois termos, nós podemos calcular essa expressão diretamente seguindo esse raciocínio. Nós vamos considerar aqui o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Por exemplo, como é que ficaria x mais 2 ao quadrado? Seguindo a fórmula, ficaria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, x quadrado é x quadrado, 2 vezes x vezes 2 é 4x, e 2 ao quadrado vale 4. Na letra B, nós também temos uma expressão que pode ser aplicada à fórmula, né? Aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Então, seguindo o mesmo raciocínio, nós obtemos o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, 4 ao quadrado vale 16, 2 vezes 4 é 8, b ao quadrado, e b ao quadrado, sempre que tem o parênteses, nós multiplicamos aqui os expoentes. Então, 2 vezes 2 dá 4. Na letra C, nós vamos aplicar a mesma ideia. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 3x ao quadrado é 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. Por isso que nós obtemos o 9x quadrado. Agora, realizando essa multiplicação, nós podemos simplificar esse 3 com esse 3 aqui, pois nós temos uma multiplicação, né? Então, se aqui fosse um mais, nós não poderíamos fazer isso. Então, cancelo esse 3 com esse 3, sobra somente o 2x, e esta fração ao quadrado resulta em 1 sobre 9. Observação: muitos alunos cometem esse erro escrevendo que x mais 2 ao quadrado é igual a x quadrado mais 2 ao quadrado, mas isso é falso. A maneira correta de prosseguir com essa expressão aqui é aplicando essa fórmula. Note que, se você não lembrar dessa fórmula, né, então, o que vocês devem fazer, né, para calcular, por exemplo, o x mais 2 ao quadrado? Note que a mais b ao quadrado é igual a mais b vezes a mais b. Então, aqui nós podemos utilizar a distributividade. Então, nós vamos obter a vezes a, mais a vezes b, mais b vezes a, mais b vezes b, que é justamente essa expressão aqui. A vezes a é a ao quadrado, esse BA é a mesma coisa de AB, então por isso que aqui eu coloquei AB, e B vezes B é o B ao quadrado. Então, A ao quadrado, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. Então, se você não lembrar da fórmula, vocês podem estar aplicando aqui a definição de potenciação e depois a distributividade. O segundo produto notável é o quadrado da diferença de dois termos. Então, nós temos o quadrado da diferença
de dois termos. Então, a expressão é semelhante à anterior. O que vai mudar é que, como aqui é um menos, aqui vai aparecer um menos. Então, nós calculamos essa expressão fazendo o quadrado do primeiro, menos 2 vezes esse, mais o quadrado do segundo. Por exemplo, x menos 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes esse, mais o quadrado do segundo. Nós vamos obter o x quadrado, menos 2 vezes 2, menos 4x, mais 2 ao quadrado, que vale 4. Letra B. Agora, 4 menos a ao cubo ao quadrado. Podemos aplicar a mesma ideia. O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes esse, mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 4 é menos 8, a ao cubo, e a ao cubo ao quadrado, quando tem um parêntese, nós multiplicamos os expoentes. Então, 3 vezes 2 dá 6. Na letra C, também vamos aplicar a mesma ideia. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes esse, mais o quadrado do segundo. Então, aqui nós obtemos o 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que resulta em 4 sobre 9. Aqui eu posso cancelar esse 3 com esse 3, pois aqui nós temos uma multiplicação. Sobra só o menos 2 vezes x. Então, menos 4x, e 3x ao quadrado é 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, obtendo assim o 9x quadrado. Na letra D, menos a menos 2, aqui nós precisamos ter um cuidado maior, pois esse primeiro termo aqui é negativo, né? Mas a ideia é a mesma. Então, a fórmula nos diz que eu tenho que pegar esse primeiro termo ao quadrado. No nosso caso, o primeiro termo é o menos a. Então, menos a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes o primeiro, que é menos a, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo. Assim, nós vamos obter menos a ao quadrado mais a ao quadrado, menos 2 vezes menos a vezes 2, menos vezes menos é mais, 2 vezes 2 é 4, e aqui tem o a, mais 2 ao quadrado, que também vale 4. O terceiro produto notável é chamado de produto da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. No caso aqui, os termos A e B. Então, sempre que nós temos uma multiplicação desse tipo, basta elevar o primeiro elemento ao quadrado e subtrair do segundo elemento ao quadrado. Por exemplo, aqui nós temos x mais 2 que multiplica x menos 2. Ou seja, nós temos o produto da soma pela diferença do x e do 2. Seguindo a fórmula, fica esse primeiro termo ao quadrado, que é x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que é 2. Ou seja, nós vamos obter x quadrado menos 4. Agora, essa expressão aqui, nós também temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, seguindo a fórmula, nós vamos considerar o 5a ao quadrado menos o b à quarta ao quadrado. Essa expressão ao quadrado é 25a ao quadrado, e essa expressão ao quadrado é b elevado a 8, conservando o sinal de menos aqui. Nesse terceiro caso, nós vamos obter um 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado, encontrando o 9x quadrado menos 4y quadrado.
o quarto produto notável, na verdade, são dois produtos notáveis aqui. Nós temos o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Aqui, em relação à soma, a ideia é a seguinte: nós vamos considerar aqui o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais esse segundo ao cubo. E em relação à diferença, o que muda é que os sinais vão alternar entre positivo e negativo. Então aqui vai ficar primeiro ao cubo menos 3 vezes esse ao quadrado vezes esse, mais 3 vezes esse ao quadrado, menos esse aqui ao cubo. Por exemplo, x mais 2 ao cubo, seguindo a fórmula, nós vamos obter x ao cubo mais 3 vezes x quadrado vezes 2, mais 3 vezes x vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo. Então, aqui nós vamos ter o x ao cubo, 3 vezes 2 é 6, x quadrado, 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, x, mais 2 elevado ao cubo, que vale 8. Agora, em relação a essa segunda expressão, nós vamos obter o primeiro ao cubo menos 3 vezes esse ao quadrado vezes esse, mais 3 vezes esse vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Então, 2a ao cubo é o 2 ao cubo vezes a ao cubo, então 8a ao cubo. Essa expressão ao quadrado dá 4a ao quadrado, 4 vezes o menos 3 é o menos 12. Aqui nós temos 1 ao quadrado vezes b. Nessa outra expressão, 3 vezes 2 é 6, ab ao quadrado, menos b ao cubo. E por último, m sobre 3 mais 1 elevado ao cubo, seguindo essa expressão aqui, nós vamos obter m sobre 3 ao cubo, mais 3 vezes esse ao quadrado vezes esse, mais 3 vezes esse ao quadrado, mais esse aqui elevado ao cubo. M sobre 3 ao cubo é m ao cubo sobre 3 ao cubo, que é 27. Essa expressão, o m sobre 3 ao quadrado, é m ao quadrado sobre 9. E eu posso simplificar um 3 daqui com um 3 do 9, então sobra 1 em cima e 3 aqui embaixo. Por isso que nós vamos obter o m ao quadrado sobre 3. Aqui é vezes 1, então não vai alterar essa expressão. Aqui posso cancelar esse 3 com esse 3, sobra o m vezes 1 ao quadrado, que é o próprio m, e 1 elevado ao cubo vale 1. Agora nós vamos aprender a fatorar algumas expressões algébricas, e fatorar um polinômio significa escrevê-lo na forma de um produto de dois ou mais polinômios. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma soma entre monômios, ou seja, eu tenho um polinômio aqui, e eu consegui escrever ele como um produto de dois polinômios, né? Então, aqui é um y no lugar desse x. E nessa letra B, nós temos a mesma coisa, né? Nós temos um polinômio que eu escrevi ele como um produto de dois polinômios. Agora a gente vai estudar cada tipo de fatoração separadamente. A primeira delas é fator comum. Quando os termos de um polinômio têm um fator em comum, é possível colocar esse fator em evidência e obter uma forma fatorada do polinômio. Por exemplo, nessa letra A,
esses dois termos possuem o y como um fator comum. Então, eu posso colocar o y em evidência, né? Aqui o que sobra é o A e aqui o que sobra é o B. Se você quiser verificar se o seu cálculo está correto, se você realizar essa multiplicação aqui, tem de voltar nessa expressão, né? Então, y vezes A é AY, y vezes B, BY. Então, vocês estão vendo que, de fato, essa conta aqui está correta. E se você ficar com dúvida quais são os elementos que você deve escrever aqui, basta pegar esse fator, dividir por esse. Então, AY sobre Y, posso cancelar o Y, sobra o A. E para descobrir esse fator aqui, pega esse e divide pelo Y, que é o fator comum. Cancela o Y, sobra o B. No item B, nós temos esse polinômio e vocês estão vendo que esses três fatores aqui possuem o 5x em comum, né? Então aqui esse 10 pode ser escrito como 5 vezes 2 e aqui eu tenho um x. Aqui eu tenho um 5 vezes x e aqui eu tenho menos 5 vezes 5 vezes x. Então, aqui eu tenho um 5x, aqui também e aqui também. Por isso que eu coloquei o 5x como um fator comum. Agora, o que falta aqui para eu multiplicar o 5x para chegar no 10x ao cubo? Eu preciso de um 2 para dar 10 e preciso de um x quadrado para dar um x ao cubo. Por esse motivo, aqui eu vou escrever o 2x quadrado. Agora, para obter o 5x quadrado, eu já tenho o 5x, né? Então, falta somente um x. E para obter o menos 25x, basta eu escrever menos 5. Né? De forma que, se eu multiplicar aqui, eu volto nessa expressão. No item C, o fator comum desses dois termos aqui é o 8xy, né? Então, 8xy vou colocar em evidência como fator comum. Para completar o 32x quadrado y, basta eu multiplicar o 8xy por 4x. Para obter o menos 56xy quadrado, basta multiplicar o 8xy por menos 7y, né, para obter um y ao quadrado aqui. No item D, vocês estão vendo que todos os termos não possuem um fator em comum, né? Mas, por exemplo, eu posso reescrever essa expressão colocando aqui o x² menos x ao cubo e o menos y mais xy. Esses dois termos possuem o x ao cubo como um fator comum e esses dois termos aqui possuem o y como um fator comum. Então, em relação a esses dois primeiros elementos, x ao cubo é o fator comum, aqui sobra um x e aqui sobra um menos 1. E nessa parte, né, eu posso colocar o y como fator comum, aqui sobra um menos 1 e aqui sobra um x. Para ficar mais fácil de visualizar aqui o meu raciocínio, essa segunda expressão eu vou escrever como x menos 1, né? Só vou trocar a ordem de escrita aqui. Agora, se você analisar essa expressão, vocês estão vendo que o x menos 1 é um fator comum. Então, vou colocar o x menos 1 em evidência. Aqui sobra o x ao cubo e aqui sobra o y. Por isso que essa expressão, na forma fatorada, é dada por isso aqui. O segundo tipo de fatoração é a diferença de dois quadrados. Na verdade, nós estudamos esse produto notável aqui na aula, mas o que a gente vai fazer aqui é utilizar, na verdade, a ideia inversa.
Então, sempre quando nós tivermos a diferença de dois quadrados, eu posso escrever essa expressão nessa forma fatorada. Por exemplo, aqui eu tenho uma diferença de dois quadrados. Aqui é o x que está sendo elevado ao quadrado e aqui é o 7 que está sendo elevado ao quadrado. Então, aplicando a fórmula, eu posso escrever essa expressão como x mais 7 que multiplica x menos 7. Agora, na letra B, nós também temos uma diferença de dois quadrados. Quem está sendo elevado ao quadrado aqui é o 9x e aqui é o 1. Então, seguindo a fórmula, nós vamos obter o 9 mais 1, que multiplica o 9 menos 1. No item C, quem está sendo elevado aqui ao quadrado é o a ao quadrado e aqui é o 11b. Seguindo a fórmula, nós vamos obter o a ao quadrado mais 11b, que multiplica a ao quadrado menos 11b. E na letra D, aqui nós temos 1/4 ao quadrado e aqui nós temos o 5y sobre 3 ao quadrado. Então, aplicando novamente a fórmula, nós podemos escrever essa expressão como 1/4 mais 5 sobre 3y, que multiplica 1/4 menos 5 sobre 3y. Agora, o trinômio quadrado perfeito nós também já utilizamos em produtos notáveis, né? Mas, como no exemplo anterior, agora nós vamos utilizar ele no outro sentido, né? Então, sempre quando nós temos uma expressão desse tipo, eu posso escrever dessa forma, e desse tipo nós podemos escrever dessa forma aqui. Por exemplo, na letra A, nós temos o a ao quadrado mais 6a mais 9. Fazendo a análise dessa expressão aqui, vocês vão ver que esse 6a ele pode ser escrito como 2a vezes 3, e aqui nós temos o 3 ao quadrado, né? Então, essa expressão aqui é semelhante a essa, então eu posso fatorar esse polinômio escrevendo o a mais 3 elevado ao quadrado. No item B, nós temos aqui o x ao quadrado menos 10x mais 25. E fazendo a análise dessa expressão, aqui nós temos o x ao quadrado menos 2 que multiplica x, que multiplica 5, e aqui 5 ao quadrado. Ou seja, essa expressão pode ser fatorada como um x menos 5 ao quadrado. Nessa letra C, está um pouco mais complicado de visualizar, né, essa fatoração, mas nesse primeiro termo nós temos um 7w elevado a 5 ao quadrado, que foi o que eu escrevi aqui. Nesse último termo, nós temos o 6y ao cubo ao quadrado. E nesse termo central, nós temos o menos 2, que multiplica o 7w elevado a 5 vezes o 6y ao cubo. Ou seja, nós podemos aplicar essa fórmula aqui. Então, essa expressão na forma fatorada vai ficar o 7w elevado a 5 menos 6y ao cubo elevado ao quadrado. E no item D, essa expressão também pode ser fatorada utilizando o trinômio quadrado perfeito do seguinte modo: aqui nós temos o x ao quadrado, aqui nós temos o meio ao quadrado, e esse termo central é menos 2 que multiplica x, que multiplica meio, né? Então, essa expressão é semelhante a essa aqui. Isso significa que eu posso fatorar esse polinômio como x menos meio
elevado ao quadrado. Agora, a soma e diferença de dois cubos, se eu tenho aqui a elevado ao cubo mais b elevado ao cubo, eu posso fatorar de acordo com essa expressão, ficando a mais b que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E se aqui for um menos, aqui vai ser um menos e aqui vai ser um mais. Por exemplo, aqui 1 mais 27m ao cubo. Nós temos uma soma de dois cubos. Aqui o 1 está sendo elevado ao cubo e aqui é o 3m que está sendo elevado ao cubo. Então, seguindo essa fórmula aqui, nós vamos obter 1 mais 3m, que multiplica esse termo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos o 1 vezes 3m, que é menos 3m, mais o b, que no caso aqui é o 3m ao quadrado, que é 9m ao quadrado. Então, esse polinômio foi fatorado como produto desses dois polinômios aqui. Na letra B, quem está sendo elevado ao cubo aqui é o 4 e aqui é o x. Então, vou aplicar agora essa fórmula aqui, obtendo 4 menos x, que multiplica o 4 ao quadrado, mais 4 vezes x, mais o x elevado ao quadrado. No item C, esse termo menos esse termo, nós também temos uma diferença de dois cubos. Aqui quem está sendo elevado ao cubo é o AB e aqui é o 5 sobre 10. Aplicando essa segunda fórmula, nós vamos obter o AB menos 5 sobre 10. Agora, AB ao quadrado, que é A ao quadrado, B ao quadrado, mais AB vezes 5 sobre 10 é 5 sobre 10 AB. E por último aqui nós temos o B ao quadrado, que é 5 sobre 10 ao quadrado, que resulta em 25 sobre 100. Agora nós podemos utilizar, o conhecimento adquirido até aqui para simplificar algumas expressões algébricas. Por exemplo, neste caso aqui, o que a gente pode fazer para simplificar essa divisão aqui de dois polinômios? Primeiro, vocês estão vendo que nessa parte aqui de cima, o x ao quadrado é um fator comum. E aqui embaixo, o x é um fator comum. Então, na parte de cima, colocando um x quadrado como fator comum, aqui sobra um x quadrado, aqui sobra um 6x e aqui sobra um 9. Enquanto que aqui no denominador, colocando o x como fator comum, aqui sobra um x quadrado e aqui sobra um menos 9. Se você analisar bem, essa expressão aqui é x mais 3 ao quadrado e essa expressão aqui pode ser escrita como um x mais 3 que multiplica x menos 3. Como aqui nós temos um x mais 3 ao quadrado, é equivalente a x mais 3 vezes x mais 3. Então, eu posso cancelar um x mais 3 de cima com esse x mais 3 aqui de baixo. E além disso, aqui nós temos um x quadrado, aqui um x. Cancelo um x aqui com um x aqui, sobra um x aqui em cima. Portanto, no numerador, nós vamos obter x que multiplica x mais 3. E no denominador, o x menos 3. Outro exemplo. Agora nós temos a divisão desse termo por esse termo. Lembrando que divisão entre frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Se a segunda era isso, então aqui eu vou inverter, vou escrever isso aqui em cima, isso aqui embaixo e multiplicar. Nesse primeiro termo aqui, na parte aqui de cima, no numerador, eu não consigo fazer nada. Já na parte de baixo, eu posso escrever como um b mais 1 que multiplica b menos 1.
Aqui no numerador eu posso colocar o b como fator comum. Então aqui sobra um b e aqui sobra um 1. E nessa outra expressão eu posso colocar o b aqui em evidência para esses dois e aqui o a em evidência para esses outros dois. Então vai ficar b que multiplica a mais 1 mais a que multiplica a mais 1. Então vocês estão vendo que nesse denominador aqui o a mais 1 também é um fator comum. Então, se eu colocar o a mais 1 em evidência, sobra o b mais a, que é a mesma coisa de escrever a mais b. Então, agora eu já posso começar a simplificar a expressão, porque agora nós temos a multiplicação, dos termos. Eu posso cancelar esse a mais b com esse a mais b, esse b mais 1 com esse b mais 1, sobra 1 aqui, b menos 1 aqui, b aqui e o a mais 1. Ou seja, b vezes 1 é b, b menos 1 vezes a mais 1 resulta nessa expressão. Quando desejamos calcular a soma das frações 5 sobre 12 mais 1 sobre 90, é aconselhável determinar o mínimo múltiplo comum, MMC, dos denominadores para realizar o cálculo. Para isto, decompomos o número 12 e o número 90 como produto de fatores primos e calculamos o produto dos fatores comuns e não comuns, tomando cada fator uma única vez com o maior expoente, comparando os termos das expressões. Então, para calcular o MMC entre 12 e 90, nós vamos decompor o número 12 e o número 90 em fatores primos e fazer a análise como nós vamos ver aqui no próximo slide. Então, fazendo a decomposição do 12 e do 90 como um produto de números primos, o 12 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 e o 90 pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. E como é que eu descobri essas duas expressões? Então, o modo de determinar essa decomposição, você escreve o 12 e passa um traço. Aí você vai dividindo por números primos. O primeiro é o 2. 12 dividido por 2 é 6. O 6 pode ser dividido por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3. E o 3 só pode ser dividido por 3. Aqui sobra 1. Então, a fatoração do 12 vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Para o 90, 90 dividido por 2 é 45. 45 dividido por 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. E 5 dividido por 5 vale 1. Por isso que o 90 é dado como 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Agora, para determinar o MMC do 12 ou do 90, a análise vai ser a seguinte. Quais são os números primos que apareceram nessas duas composições? O 2, o 3 e o 5. Agora, qual é o maior expoente para o 2? Aqui é 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. Então, eu considero sempre o maior. Então, eu vou escrever o 2 aqui no expoente, porque entre o 2 aqui e o 1 aqui no expoente, o 2 é o maior. Em relação ao 3, aqui eu tenho 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Por isso que aqui eu coloquei o 2. E como só tenho 5 aqui, então vou repetir o 5. Faço essa multiplicação e nesse caso eu obtive o 180. Então, como é que a gente prossegue para resolver aquele problema inicial, que na verdade era fazer a soma dessas duas frações? Depois que eu calculei o MMC, vou escrevê-lo aqui. Agora eu vou pegar o 180, dividir por 12, dá 15 vezes 5. Se aqui é mais. 180 dividido por 90 é 2.
vezes 1 é 2. 75 mais 2 dá 77, dividido por 180. Lembrando que na aula sobre números racionais, o método ensinado não necessita do cálculo do MMC dos denominadores, né? Naquele caso, bastava multiplicar esses dois números e seguir o mesmo raciocínio, né? Pegando esse resultado, dividindo aqui embaixo e multiplicando aqui em cima. Mas vocês estão vendo que esse método também funciona, mas nesse caso aqui os cálculos são bem maiores do que quando a gente calcula o MMC. O mesmo raciocínio se aplica para determinar o MMC de expressões algébricas. Então, este exemplo aqui, para calcular a soma dessas duas frações, foi para exemplificar um método da determinação do MMC entre dois números, pois a gente vai utilizar esse mesmo raciocínio aqui para determinar o MMC de expressões algébricas, para calcular expressões desse tipo aqui no contexto dessas expressões. Por exemplo, em cada caso, calcule o mínimo múltiplo comum das expressões algébricas. Então, qual seria o MMC dessa expressão algébrica e dessa expressão algébrica? Relembrando que no exemplo anterior eu tinha dois números, eu fazia a decomposição em fatores primos, verificava quais os primos que apareciam e escolhia o maior expoente para cada um deles. Então, aqui a ideia é a mesma. Eu vou fatorar cada expressão. A primeira aqui eu posso escrever como x mais 4, que multiplica x menos 4. A segunda, o x é um fator comum. Então, nós vamos obter x que multiplica x mais 4. E agora eu vou analisar essa expressão aqui e essa expressão aqui. Quais foram os fatores que apareceram? X mais 4, x menos 4 e o x. Por isso que aqui eu escrevi eles. Como todos esses fatores estão elevados a 1, por isso que aqui todos os expoentes são iguais a 1. Mas, por exemplo, se aqui tivesse um 2, então o x mais 4 estaria elevado a 1 aqui, e aqui estaria elevado a 2. Então, no cálculo do MMC, aqui no x mais 4, eu iria escrever um 2 também. Agora, no item B, qual vai ser o MMC desses dois monômios? No caso, o 12x² y² pode ser escrito como 2² vezes 3 vezes x² vezes y², e esse segundo monômio aqui como 2² vezes 5 vezes x elevado a 4 vezes y. Então, quais são os números primos que apareceram? O 2, o 3 e o 5. Considero o maior expoente para cada um deles. O maior expoente para o 2 é o 2. O maior expoente para o 3 é o 1. O maior expoente para o 5 também é 1. O maior expoente para o x, aqui é x², aqui é x², então aqui é um 4. E o maior expoente para o y é o y². Por isso que o MMC desses dois monômios resulta em 60x elevado a 4 y², pois aqui nós temos 4 vezes 3 vezes 5, que é igual a 60. Agora, vamos utilizar a ideia desenvolvida no slide anterior para calcular a soma dessas frações que envolvem expressões algébricas. Então, o primeiro passo é calcular o MMC desses denominadores. Então, só relembrando aqui, é importante destacar que nós temos um x² mais x² nesse segundo termo, e essa expressão aqui não pode ser simplificada. Então, vocês estão vendo que aqui eu não posso fazer nada no denominador, então vou conservar.
Aqui eu posso colocar o x² como um fator comum. Então, ficaria x² que multiplica x mais 1. E aqui eu tenho o x. Qual vai ser o MMC desses três termos? Então, basta escrever todos os termos que aparecem. No caso, o x mais 1 e o x, né? E depois nós consideramos os maiores expoentes. Isso aqui está elevado a 1, elevado a 1, por isso que aqui é elevado a 1. Aqui está elevado a 2, aqui é elevado a 1, por isso que aqui nós temos um x². Agora a ideia é a mesma quando se trabalha com números, né? Nós pegamos essa expressão, dividimos aqui embaixo e multiplicamos aqui em cima. Então, x² que multiplica x mais 1 dividido por x mais 1, eu cancelo o x mais 1, sobra o x². E x² vezes 2 é 2x². Agora, x² que multiplica x mais 1 dividido por x² que multiplica x mais 1 é igual a 1. E 1 vezes 3 é o próprio 3. Depois, essa expressão aqui dividido por x, eu consigo cancelar um x daqui com um x daqui, sobra x que multiplica x mais 1, que multiplica 1. Por isso que aqui é um x que multiplica x mais 1. Fazendo essa multiplicação aqui, nós obtemos x² mais x, 2x² mais x², 3x². Esse x que aparece aqui não pode ser somado e esse 3 que aparece aqui também não pode ser somado. Portanto, a soma dessas frações aqui é igual a essa expressão e está faltando um 2 aqui no expoente desse x. Com isso a gente finaliza a aula sobre produtos notáveis e fatoração.